Hoje no Alesp Conecta a gente conversa com o Dr. José Marcelo Natividade sobre diabetes e um projeto de lei que tramita aqui na casa sobre essa questão. Fique agora com a íntegra da entrevista. Bem-vindo de volta ao Alesp Conecta. Muito obrigado pela nova oportunidade de poder conversar com vocês. Diabetes hoje no Brasil e no mundo, como é que anda? Muita gente tá crescendo o número de pacientes? Como é que está o cenário, doutor? Olha, o diabetes no mundo hoje, nós calculamos hoje que existem no mundo cerca de quase 400 milhões de pacientes, quer dizer, de pessoas com diabetes. Uhum. O mais espantoso é que metade dessas não sabe que ainda tem a doença, não é? A doença, quando começa a se manifestar de fato, ela já iniciou 7 a 8 anos antes do fato. É muito tempo. É muito tempo, né? No Brasil, nós calculamos em torno de 13 a 14 milhões de pessoas com diabetes. E a gente sabe que tem alguns tipos de diabetes. Como é que é feita essa avaliação? Já que demora tanto tempo para se descobrir que uma pessoa está com diabetes. Verdade. Bom, nós temos o diabetes o tipo 1, né, que até então era o diabetes do jovem, geralmente de origem autoimune, né? Esse indivíduo ele tem um alto anticorpo contra a célula beta do pâncreas que produz insulina, então ele já nasce com a doença. Temos isso nós chamamos hoje de diabetes tipo 1A. Tem a 1B que também é do jovem, não é? Mas ele não tem um alto anticorpo, né, específico para a célula beta. Ele vai adquirir isso de uma outra maneira, tá? Temos também o diabetes 1 do adulto hoje, né, ou diabetes tardio, chamado de LATS, tá? E temos o 2, que é o mais característico, quer dizer, o mais comum, né, que afeta de cada 10 pacientes de diabetes, 8 são o tipo 2. Tá? O tipo 2 realmente ele vem através, ele é desencadeado pela obesidade, que é outra coisa pandêmica também no Brasil. Não é? E no mundo também, né? Porque a Organização Mundial da Saúde já colocou isso em pauta, Já colocou isso em pauta, exatamente. Quer dizer, você tem uma ideia, acho que o último dado do IBGE, 50,4% da população brasileira está acima do peso. Deste total, cerca de 20% estão obesos. Então nós estamos falando de uma população de 25 milhões de pessoas obesas. E para quem não está familiarizado, o que da obesidade desencadeia o diabetes? Olha, a obesidade ela vai acabar desencadeando o diabetes porque ela vai provocar o chamado de uma resistência da ação da insulina, que é o hormônio que o pâncreas produz. E isso vai gerar uma estafa dessa célula produtora de insulina, porque ela vai produzir muita insulina com pouca eficiência. Então ele vai cansando e realmente ela vai deixando de produzir ao longo de um período. E se a gente tem a descoberta tardia do diabetes, como é que funciona nessa questão da obesidade? Como é que você sabe que a pessoa obesa está também com diabetes? Demora também a se descobrir? Como é que funciona? Então, claro que aí o que acontece? Hoje nós temos um exame chamado de hemoglobina glicosilada, tá? Então, esse exame ele é muito simples, não é um exame caro, em que ele mede 90 dias para trás do dia que você fez o exame. Ele mede a média glicêmica dos últimos 90 dias. Tá? Então, esse é um dado. Então, porque assim, tudo que você consome, ou de açúcar, ou que vai virar açúcar, parte desse material fica presa à sua hemoglobina por até 90 dias. Então, digamos, pessoas que não têm variações acima da média glicêmica, elas teriam uma variação, vamos dizer assim, de 4,5% até 5,5% de açúcar aderido a essa hemoglobina, tá certo? Pessoas que nós consideramos com pré-diabetes ou disglicemia, aliás, essa palavra pré-diabetes eu não gosto, né? Eu acho que não tem pré-grávida, né? Você tem um diabetes em curso. Ou você já tem. Não é verdade? Isso que eu ia falar, ou tem ou não tem. Ou tem algo a caminho também, ou não. Ou não, né? Você pode estar uma semana grávida, você está grávida. Você está grávida, você não está pré-grávida. Você não está pré-grávida, não é verdade? Então, mas como o pessoal chama de pré-diabetes. E essa aderência, ela vai de 5,7% de aderência até 6,4% de aderência nesse examezinho quando sai lá esses valores. Então, esse indivíduo, tecnicamente, ele não é já um diabético em curso, tá? Mas ele está com todas as características
desse diabetes, inclusive com microlesões e macrolesões vasculares, tá? Acima de 6,5 é uma questão de protocolo, né? Ele já é considerado oficialmente diabético. Então, esses pacientes que já são diabéticos, eles já estão acima de 6,5% dessa glicada. Mas tem aquela turma enorme que está caminhando para, não é? Quer dizer, que já está com a doença, quer dizer, numa fase muito incendiosa e que ele não sabe que ele é diabético. Porque ele vai fazer uma glicemia simples de jejum, não dá os parâmetros característicos do diabetes. Mas ele já está tendo todas, ele já está tendo todas aquelas situações em que vai ter lesões em microvasos, macro. Tem uma coisa que é bem interessante, que pequenas elevações de açúcar no sangue provocam uma tal de chamado de glicotoxicidade. Ela vai matar a célula beta ao longo de um período. Quer dizer, variações para alto, para mais do açúcar, acabam matando a célula beta que produz justamente a insulina, não é? Que ajudaria ele. Então você vê que é um círculo vicioso. É um círculo vicioso, isso que eu ia falar. Uma coisa vai dependendo da outra. Exatamente. Antigamente se falavam dos vilões, né, da diabetes, açúcar. Não é só o açúcar que a gente coloca, ou que muita gente coloca em café, no suco. Não é só o brigadeiro que você come, não é só isso, né? Não, claro, não é só... É que no senso comum ficou assim, os docinhos, né? O açúcar que você coloca no cafezinho. Aquela coisa de você, se eu como açúcar, então eu vou me tornar diabético e tal. Claro que isso aí é um grande, quer dizer, é um fator de contribuição, porque eu sempre brinco que a vida tem que ser o meio termo, né? Nem nunca e nem sempre, não é? Mas o que acontece? Uma pessoa que ingere bastante açúcar, então vamos pegar aí um desses refrigerantes convencionais, não é? Ele tem em média 7 colheres de açúcar de sopa lá dentro. Em 2 litros? Não, pequeno. de uma latinha. Gente do céu! Nossa cara aqui de surpresa assim, 7 colheres de açúcar, como assim? Então, você pega um jovenzinho, né, que está com sede e não toma água, ele vai tomar refrigerante. Vai pro refrigerante. Ele vai tomar, sei lá, num dia, num calor agora com o nosso país, ele vai tomar 4 latinhas. 4, 5 latinhas, entendeu? Então, é muito açúcar e é uma caloria vazia. Nossa. E isso é um impacto... E eu tô aqui perguntando se era 2 litros. Não. Eu achando que era 2 litros. Isso é um impacto muito grande, né? Fora isso também, tem aqueles carboidratos que a gente chama de carboidratos mais complexos, não é? Que vão se transformar em açúcar, por exemplo, os pães, né, as farinhas brancas, tudo mais, e que realmente você vai consumir vários produtos que eles são enriquecidos com isso, não é? Então, além da farinha, ainda tem o açúcar que, por exemplo, vai pegar Você pega um biscoito recheado e piorou a história. Nossa, então é uma dinamite, não é? E tem gente que come um pacote de bolacha sozinho com refrigerante. É verdade, se você pega uma criança, não é? Você vai para uma escola, por exemplo, pega um garotinho, por exemplo, que a mãe, né, na sexta-feira, a escola coloca como dia da tranqueira, dá lá uma bolachazinha dessas recheadas e um copo de guaraná. Aliás, um copo não, uma latinha de guaraná. Quer dizer, isso aí realmente é uma bomba calórica. Claro que a gente está falando isso aqui, não é para todo mundo ficar desesperado. Claro que não. Isso no modo contínuo. E é uma vida toda. Exatamente. Aí você associa isso a uma falta de exercício. Não é? Hoje, por exemplo, no caso dos jovens, estão muito ligados às telas, né? Aos games, não é? Não é que nem eu, jamais um pouco mais Trabalha bastante o dedo, mas o corpo não. Não é? E são crianças com muita ansiedade. A gente sabe que o carboidrato, ele libera a nossa ansiedade, né? Ele libera uma endorfina que nos acalma, né? Por isso que vocês mulheres, por exemplo, na TPM, vão correr atrás de um chocolate e não atrás de um tomate. É verdade, que tristeza. Podia ser de uma coxinha, né? Não do chocolate, não é verdade, né? Não sei que é pior. Mas tudo bem, vamos lá. É verdade, verdade. Então, eu acho que tem toda uma conjuntura. O que falta aqui, eu acho mesmo, é uma política pública para isso, né? Vai desde lá da nossa escola, da pré-escola, seja a rede municipal, estadual, federal, particulares, tudo, de você ter, claro, digamos, educação em relação aos alimentos, ter um incentivo ao esporte, né? Hoje a gente sabe que as escolas cumprem um horário de esporte, porque o MEC Porque tem que cumprir aquilo que o MEC determina. Eu estou com 60 anos de idade, eu me lembro que eu fazia escola particular e eu, naquela época lá, não gostava de fazer esporte.
E eu ficava lá. Mas quase entendeu? ninguém gosta da aula de educação física, não eu adianta, assinava lá, infelizmente. não é? A gente assinava lá a coisa, o professor pegava os alunos que, claro, que gostavam, que tinham interesse. Dava uma bola, alguma coisa. E o resto ficava lá, entendeu? Mas é uma discussão muito grande, vamos pôr esse parênteses, é uma discussão muito grande hoje no mundo da educação física, a importância da educação física desde a educação infantil, não para que a criança se torne um atleta, mas justamente por essa questão. Sim. Então, existe essa discussão muito grande no mundo da educação física. Eu acho que assim, isso eu acho que mas é fundamental. Primeiro que você vai estimular o quê? A competitividade entre os jovens. Então, sei lá, isso eu estou imaginando, não sei se é possível, aí precisa ver os senhores vereadores e deputados. Eu imaginaria assim, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o esporte é dado com muita ênfase, por quê? Tem aquela competitividade. Sim. Se ele é um aluno mediano, mas ele é um esportista, ele tem praticamente o ingresso dele garantido na universidade, isso sim. Por quê? Porque o score dessa universidade, além da capacidade dos professores com doutorado e mestrado, também entra nessas faculdades a questão dos esportes. Se ela é uma faculdade que é muito forte isso nos Estados Unidos. O esporte universitário nos Estados Unidos rende muito. E você vê jovens brasileiros, são cabeças boas, que são esportistas, bons alunos, e que a gente perde uma faculdade americano, porque ele é muito bom em quê? Ele é muito bom no, sei lá, no basquete, enfim, no tênis. Justamente, eu vou falar para o senhor que eu trabalhei um bom tempo com esporte e a gente via muito a garotada da categoria de base de vôlei, basquete, natação, indo para os Estados Unidos, para a universidade, porque aqui não chegariam a um alto rendimento, mas que nos Estados Unidos eles fariam a diferença ali na universidade. E como é que poderíamos trazer isso para cá? É só, por exemplo, exigir que as nossas, digamos, universidades, quer dizer, quando fossem avaliadas, o score da educação física, de esportes, também entrariam nessa gama de avaliação. Nessa avaliação, lógico. Entendeu? Então, ela teria que vencer campeonatos intermunicipais, estaduais, enfim. Tem que ter um currículo ali esportivo determinado para poder entrar naquela universidade ou ganhar pontos para no entrar Enem, numa por exemplo, outra universidade. Se ele fez um colegial bacana, quer dizer, tem que ter também, não pode ser só bom no esporte, ser péssimo, né? Na questão de formação, né? No caso do aluno em si. Ele tem que ter notas, enfim, mínimas. Para poder avançar. Então, com isso, ele ganharia mais pontos no Enem. Então, se ele tem lá, ele foi bem no Enem, mas ele é um excelente esportista, ele vai ter um upgrade. Sim. Então, isso facilitaria para ele poder entrar na universidade, enfim. Você tem teriam tantas outras aí, coisas, né? A gente está conversando com o Dr. José Marcelo, que é endocrinologista. Um papo muito bom, já está acabando o nosso primeiro bloco. A gente está falando aqui do nosso tema diabetes, mas a gente está falando sobre saúde pública também, que é muito importante. No próximo bloco, a gente vai falar muito mais sobre diabetes e o que está acontecendo aqui dentro da casa com relação a esse tema. Nesse primeiro bloco do Alesp Conecta, a gente falou sobre como anda o atendimento de pacientes com diabetes no Brasil. No segundo bloco do Alesp Conecta, a gente fala do PL 1331 de 2019, do deputado Teonílio Barba, do PT, sobre atendimento prioritário para os pacientes com diabetes. A gente falou no primeiro bloco, contou para quem talvez não saiba ainda o que é o diabetes, o que pode desencadeá-lo, contou um pouquinho, mas a gente falou de uma questão muito importante, que é a questão de saúde pública, do se prevenir. Prevenção não é brincadeira, é realidade, precisa acontecer, né? Ele deu algumas dicas importantes, a gente estava falando sobre a questão da educação física, do aluno, né? Se importar com a educação física, pensando no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, não para ser um atleta de alto rendimento. Mas a gente volta com o tema de diabetes nesse segundo bloco, porque aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Teonílio Barba, do PT, tem um projeto de lei que está tramitando aqui na casa, que quer garantir o atendimento prioritário ao diabético em toda a rede pública e privada do estado de São Paulo. O PL é o 1331 de 2019, né? E que a proposição é que hospitais públicos, particulares, clínicas, postos de saúde, de coletas, credenciados na rede estadual e também o privado, tenha esse atendimento prioritário ao diabético e coloque naquela mesma gama das gestantes, dos idosos e das pessoas com deficiência. Doutor José Marcelo,
o quanto é importante o diabético ter um atendimento prioritário no Brasil e no estado de São Paulo? Olha, eu acho que é fundamental, porque o diabetes, ele é uma porta para diversas doenças, né? Você pode imaginar, por exemplo, o seu diabetes, por exemplo, alguém que tem diabetes, se ele não cuidar direitinho, não tiver acesso, não é? O que acontece? Ele vai desenvolver N doenças que são crônicas, que surgem através do diabetes. Então, vamos ter aí um paciente que vai perder a visão, vai sofrer amputação de membros, ele vai perder, por exemplo, praticamente o rim, não é? Então, ele vai ter a parte cardiovascular. Intervenções importantíssimas, que surgiram lá atrás, né? E por que complicou? Porque ele não teve o devido cuidado. Grande parte desses pacientes, eles querem ir à rede pública ou mesmo à rede privada, mas não encontram. Ele vai ligar para dali a 4 meses, 5 meses e tal, entendeu? Então, e ele não tem esse tempo para isso. Então, ele acaba o quê? Não indo, quer dizer, ele não vai à consulta, acaba ficando mal controlado. Este mau controle, ou esse má controle, façam que o número de internações aumente de maneira substancial. Para você ter uma ideia, tem um trabalho de 2014, eu não consegui encontrar ainda um pouco mais recente, de 3 universidades brasileiras, acho que é do Rio de Janeiro, a de Goiás e a do Rio Grande do Sul, que mostra, mas não era só sobre diabetes, mas englobava também o diabetes, que o SUS teve um custo de 10,3 bilhões de reais em internações, tá? Nesse ano, né? Dessas internações, 3,4% foram um custo direto com os diabéticos, ou seja, de 460 milhões de reais. Tá? Um custo médio de uma internação... Quando a gente fala de valor, a gente fala, uau, como assim? Né? Como assim? É muito dinheiro. É muito dinheiro. E sendo que você poderia diminuir isso drasticamente desde que ele tivesse aquela prioridade, que ele pudesse pegar as suas fitinhas certinhas, que pudesse fazer os seus exames naquele cronograma que o médico pré-estabeleceu, não é? Então, você pegar um custo médio, uma internação em 2014, de qualquer doença, não é? Que nós poderíamos ter, era de 1.200 e poucos reais, 1.240 reais. O custo médio de uma internação só com diabetes, sem contar as doenças crônicas que advêm dele, Sim. É em torno de 1.480 reais. Quer dizer, 1.480 reais por paciente. Por paciente. E o senhor falou no primeiro bloco que são quase 14 milhões aqui no Brasil? Exatamente. Imagina o dinheiro que é gasto com isso. E olha só, desse paciente, aquelas doenças crônicas relativas ao diabetes, como por exemplo o renal crônico, né, que vai para a hemodiálise, não é? O cardiopata que teve um infarto assim assado, que fez stent ou que fez, enfim, angioplastia. E para quem não lembra o que é crônico, crônico vai cuidar a vida inteira. A vida inteira. São lesões que não têm volta. Né? Vamos deixar claro que esse valor de paciente é para a vida inteira. É a vida inteira. Quer dizer, o Estado ou a rede privada vai ter que cuidar desse paciente a vida inteira. Então, um renal crônico custa, em média, na rede SUS, R$ 2.800. Um paciente cardíaco ou cardiopata, que é fruto do diabetes, custa R$ 2.600. Quer dizer, praticamente quase que o dobro da internação convencional. Então, quando a gente fala em dinheiro, é um montante de recursos, eu acho que desperdiçados, não que eles não mereçam. Isso que eu ia falar. A gente não está dizendo aqui que não se deva gastar. Não, claro tem que se gastar porque existe o doente, existe o paciente. Mas nós poderíamos fazer o quê? Diminuir esse número de internações com coisas, quer dizer, com assim, um melhor controle preventivo, com melhores consultas, quer dizer, que ele consiga marcar com maior brevidade. E para isso, eu acho que no guichê, se ele tem essa prioridade, ele vai ficar lá, ele vai esperar, porque ele vai ser atendido mais rapidamente. Se não, ele deixa para outro dia, aí, sabe, você perde uma consulta dessa. Sempre o deixar para outro dia, você vai deixando lá para frente, de 2 em 2 meses, 2 em 2 meses. E como o senhor falou para a gente, o diabético, né, ele precisa de um tratamento que precisa ser monitorado. Monitorado. Sempre. E você precisa, então, desse paciente ir e vir ao consultório com uma periodicidade de quanto em quanto tempo? O mundo ideal seria. O mundo ideal, assim, né? Estamos falando do mundo ideal, né? Assim, eu acho, por exemplo, que o mundo ideal, assim, paciente que está na fase inicial, diabetes tipo 2 e tal, ele, tirando a parte de avaliação laboratorial, no mínimo 3 meses. Tá. A cada 3 meses, né? A gente sabe que isso
Não acontece. Não Né? acontece. Ele vai hoje... Na rede particular e olhe lá também, olhe que às lá. vezes que é difícil. Mesmo que na rede privada, ele não consegue o atendimento para daqui a 1 mês e meio, 2, por exemplo, se ele tiver alguma urgência, né? Porque então os consultórios acabam sendo lotados e tal. Então, no mínimo 3 meses. Depois que você estabeleceu, quer dizer, você estabilizou ele e tudo mais, ele já aceitou que ele é um diabético, ele já está devidamente... Que também tem a resistência, né? Muito. Como eu não vou comer isso mais? Como eu vou ter que diminuir isso, aquilo? Sabe o que é, doutor? Um dia que fiz o exame, eu estava nervoso, eu estava na fila Aí lá, fiquei muito nervoso. Eu acho que isso aí é uma coisa, entende? Mas depois que ele aceita, né, então você medica, tem todo um cronograma de remédios que você vai entrar, tem os guidelines, né, que você vai entrar com digamos, com monoterapia ou mais de uma droga, enfim. Aí você pode espaçar desde que ele esteja devidamente estabilizado. Mas pode ser que nesse percurso... alguma coisa aconteça. E ele tem que voltar antes. Se ele não tem acesso rápido, ele não volta. Aí essa complicação, que era pequenininha, acaba virando algo maior. E aí isso vai gerar um maior número de internações, entendeu? E tem um custo maior para o Estado. Então, o Estado perde dinheiro e a saúde pública perde também por uma questão de gestão, eu acho. Eu acho que tem que priorizar aqueles pacientes que realmente poderão complicar muito brevemente e que isso vai acarretar não só perda de saúde para ele, né? Inclusive, por exemplo, uma pessoa que perde uma perna, ele é um diabético com menos de, sei lá, de 40 anos de idade. Ele perdeu uma perna por causa de uma gangrena, um problema diabético, ele para de trabalhar. Ele para de trabalhar, ele vai para onde? Ele vai INSS para ser aposentado, enfim, é um outro tipo de se você pegar um custo oneração, direto, né, oneração, você pegar, ela vai onerar. Né? Então você perde capacidade produtiva. Repetindo, não que não se tenha que acontecer isso. A gente está contando aqui que pode diminuir essas questões. A ideia é ser bom para as duas partes, né? Eu acho que o principal, né, é a questão financeira somente, mas é o paciente ter o melhor atendimento para que ele não perca o rim dele, para que ele não perca a perna dele, entendeu? Não perca a visão, não perca a visão, também, né? Não é verdade? Então, ele não tem um infarto, não tem que colocar um stent. Então, se ele tiver um melhor acompanhamento, ele consegue evitar, ou pelo menos jogar isso lá para frente, entendeu? E isso eu acho que fica bom para as duas partes. E vai sobrar um pouquinho de dinheiro naquele momento que pode ser canalizado para outras questões também de saúde. De saúde também, porque a diabetes não é a única. Não é a única, a gente tem tantas coisas para se cuidar no Brasil e no estado de São Paulo. A gente está falando de custos e afins. Como anda o tratamento dos diabéticos hoje por aqui? O que de medicamentos eles usam? Eu lembro, eu estou dizendo isso porque assim, meu avô, ele era diabético. E eu passei a minha infância toda, cresci com ele aplicando injeção na barriga, medindo a glicemia. Fazer a ponta de dedo. 2 vezes por dia, tal. Minha avó lá ficava em cima dele, tudo bonitinho. Ainda é assim? Quais são as novas drogas, né, que a gente pode dizer? Novos medicamentos? Como é que funciona? Novos fármacos. Né? Eu falo que o diabetes nos últimos 10 anos, ele sofreu uma revolução. Né? Se você não acompanhar, se o colega que se formou lá, como eu me formei, final dos anos 80, não teve um acompanhamento, mudou. Não é? Então hoje nós temos aí fármacos de última geração fantásticos que não só melhora a parte cardiovascular, porque o diabetes, como eu já falei, ele é um risco cardiovascular, ele melhora, ele protege o rim. Temos insulinas de 3ª geração, entendeu? Tá. Que hoje não é mais com seringuinha, são com Eu canetas. falo isso porque também meu avô já partiu faz uns 20 anos, então eu já não acompanho mais esse mundo do diabetes, né? Mas são coisas muito bacanas, que eu acho que com uma melhor gestão, nós poderíamos sim introduzir isso para todo mundo, entendeu? Porque assim, você coloca hoje o SUS, talvez pelo custo financeiro mesmo, uma coisa é aquela utopia, de, vamos colocar o de bom, o de melhor. Quanto mais novo o medicamento, mais caro ele é? Mais caro é, não porque, tem por exemplo, jeito. Exatamente, tem muitos que tem patente. Mais tecnologia, tem a patente, que é o mais caro de todos, exatamente, né? Mas se você pegar essa gama de pacientes, se você, por exemplo, der um upgrade nessas medicações que estão hoje à disposição no SUS, ele vai ter o melhor controle, com toda certeza. E isso vai fazer com que esses efeitos, digamos, deletérios do diabetes irão diminuir. Se diminui, vão diminuir o quê? A internação.
né? Eu acho que a falta de uma política pública, primeiro para o tratamento do diabético no país, que possa ser um pouco mais moderna do que já é, quer dizer, pode ser que o governo economize agora. Sim, mas ele lá vai na frente gastar ele lá vai na precisar frente gastar para alguma muito mais, questão. entendeu? Muito mais. Então, hoje nós temos medicamentos que já não são tão caros assim, que a gente pode pedir até de forma de alto custo, né? Você tem que preencher todo um formulário, mas é uma coisa muito burocrática. burocrática, e que poucos têm acesso. Poucos têm acesso a isso. Você vai pegar uma pessoa no norte do país ou no nordeste do país, É diferente, em regiões, sem dúvida. aqueles rincões, ele não sabe, coitadinho, Nem né? como... nem como abordar isso aí ou exigir isso aí, entendeu? E a gente fala de novo do círculo, né? Do círculo que vai acontecendo. Esse projeto de lei aqui do deputado Teonilio Barba, do PT, 1331 de 2019, que garante o atendimento prioritário ao diabético, é um começo. Eu diria que é um grande começo. Né? É um grande começo. Eu acho que se você vai mexer com você vai mexer na ponta. Quer dizer, ele vai ter o melhor atendimento, vai ser mais rápido, ele vai ter chance de se cuidar, não é? Na verdade, com maior frequência. Porque o paciente crônico, primeiro é difícil ele entender que ele é crônico, que ele tem que ele vai levar isso para a vida toda. Né? Então, não vai ter em algum momento que vai estar melhor. Exatamente. Né? Então ele pensa, poxa, se eu tô lá com diabetes, ele fala, um diabetes fraquinho, e que eu vou lá, o médico não me atende porque, enfim, acabou, não tinha vaga. Então, ficou para dali há 3 meses, então isso não é tão importante assim. Ele já se coloca e fala, então não vou voltar também, então, né? Daqui 3 meses não volto, não. E muita coisa pode acontecer com ele, principalmente nesses 3 meses, É verdade, né? com toda razão. A gente falou aqui no Alesp Conecta muito sobre diabetes, aquilo que as consequências, falando do projeto de lei do deputado Teonilio Barba. Conversa tão boa que acabou o nosso programa. Puxa, de novo, já rápido. Acabou. Foi muito rápido. Doutor José Marcelo, quem quiser conversar com o senhor, quiser marcar uma consulta, como é que faz? Liga para onde? Como é que entra em contato? Para a gente deixar o serviço aqui bonitinho. Pode ligar lá pro meu consultório ou através do meu Instagram. Então vamos primeiro lá no número do consultório. Que número que é? É no 5044 1622. 1622 e no Instagram do senhor? Arroba Marcelo Natividade. Marcelo Natividade. Aliás, o telefone da clínica, desculpa, é 5041-9922. Então vamos de novo. 5041-9922. São tantos telefonemas, tanto telefone que acaba esquecendo. 9922 para tirar mais dúvida, marcar uma consulta, enfim. Terei o maior prazer em poder auxiliar. Obrigada, doutor Marcelo, por esclarecer tanta coisa importante para a gente aqui ao nosso serviço na Alesp Conecta. Muito obrigado por essa oportunidade. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Para você assistir os nossos outros programas, é só acessar o YouTube da Rede Alesp. Até mais!